Agora nós vamos ouvir a doutora Márcia falando sobre as canetas. É uma abordagem relativamente nova do que a gente vai falar da importância da caneta no tratamento da esteatose. Essas injeções são divisor de águas no meu entendimento e no entendimento da grande maioria da classe médica, de várias especialidades. É claro que é uma medicação nova, em forma da caneta, dessa aplicação uma vez por semana, não é uma droga nova na utilização para o diabetes. Essa droga é usada há muito tempo, como os análogos de GLP-1, que você ingeria de forma oral. Quer dizer, isso já é um medicamento para quem tem diabetes. Isso. Aí vieram as canetas, que, no meu entendimento, e da classe mundial médica, que é um divisor de águas, porque não é só o emagrecimento que ela fala. Ela ajuda de maneira muito eficaz no emagrecimento, nessa perda de gordura visceral que é muito difícil. Essa diminuição dessa gordura visceral também diminui essa gordura em volta do fígado. Ela melhora a resistência insulínica, então esse mecanismo de regulagem de transportes de depósito de energia se controla mais. Quando eu controlo a insulina, meu apetite diminui, então menos ingesta calórica, menos chances de voltar a depositar. A caneta, como ela desinflama muito, cada vez mais a gente tem visto utilizações diferentes da injeção da caneta nas mais variadas especialidades, né? Então, dentro da ginecologia, tem ajudado no ovário policístico, na resistência insulínica e na endometriose. A gente tem usado muito dentro da cardiologia, porque você diminuindo peso e gordura visceral, esse paciente às vezes melhora, inclusive, da hipertensão, né? Um paciente que começa a fazer exercício físico e tem um emagrecimento importante com melhora da resistência insulínica, ele vai emagrecer e a gente vai tirar ele do sobrepeso ou da obesidade. E tira do sobrepeso específico no corpo todo ou é só na barriga? No corpo todo. Tem uma perda aí também de massa muscular, então quando você perde muito peso, tem que se considerar também que você perdeu músculo, já sabido. Mas a gordura visceral é aquela gordura que fica em volta dos órgãos. Não é aquela gordura que a gente pega o pneuzinho aqui, também ajuda. Mas essa fica mais fácil quando a gente emagrece, faz exercício de perder. Sim. A visceral é que é a mais difícil. Certo. Então, a classe médica, a gente tem estado muito empolgada com esse tipo de medicação, porque ela tem essa potência na diminuição da gordura visceral. Então, hoje nós temos as mais comuns e conhecidas, o Ozempic, o Wegovy, que é da Lilly, e agora o Mounjaro, que é uma outra substância diferente da semaglutida, que é a tirzepatida. Ela é mais potente e tem menos efeitos colaterais. E quais seriam esses efeitos colaterais? Olha, náusea, vômito, diarreia. Alguns pacientes pioram o refluxo, constipação intestinal. Também é uma coisa que a gente tem que levar em critérios. Tem que parar. Então, o paciente, para fazer uso da injeção, não pode ser paciente que já teve, pelo menos dentro do meu critério, do critério proposto. Que já tenha tido doença diverticular, paciente que tem constipação crônica, paciente que tem síndrome do intestino irritável, que a digestão é mais lenta, paciente parkinsoniano, a gente tem que ter cuidado, porque o esvaziamento gástrico e do tubo digestivo é mais lento. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Paciente que tem queixas gástricas ou queixas relacionadas ou alterações relacionadas ao pâncreas e ao fígado, a gente tem que usar com mais parcimônia, mais cuidado. Mas é uma medicação hoje que a gente cada vez mais vai falar sobre ela. Certo. Nós vamos aprendendo com essas injeções, porque a gente não sabe quais são os efeitos colaterais mais a longo prazo, né? Então nós estamos numa fase de namoro. Certo, né? Certo. Nós estamos enamorados dessa classe de medicamento. Mas a gente não sabe daqui para frente quais serão os desdobramentos, porque isso acontece, né? A medicação é lançada e você tem um tempo para ver o que acontece no desdobramento disso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu me formei, se falava muito das estatinas. Sim, elas vieram também como divisor de águas dentro da cardiologia, né? Para desinflamar, para controle do colesterol. Né?
mas a gente usa para fixar placa, né? Carótida, por exemplo, na coronária, a gente usa para desinflamar a parede de vaso, mas se usou de forma indiscriminada por um tempo indiscriminado para todas as pessoas, e ao final de 10 anos a gente começou a ver quais eram os desdobramentos do uso prolongado da medicação. Então isso acontece. Sim. Né? Então é preciso que a gente também pare para observar nos nossos pacientes o que a gente tem percebido de diferente, de efeitos não esperados que não estão de grita em bula, ou sintomas que estão acontecendo pós-vacina, pós-injeção, que a gente está vendo que pode ser alterações decorrentes dela. Certo. Tá? Então como é que a gente sabe isso? Bom, eu não estou usando medicamento nenhum novo, comecei a usar a injeção semanal e comecei a ter alterações gástricas, dores articulares. Então a gente tem que estar prestando atenção se tem algum sintoma novo. Certo, quer dizer, isso está claro que ninguém pode pegar, comprar e vou tomar e pronto, né? Não é para fazer isso, não é, né? Porque não tem essa indicação. Preste atenção. A indicação é para diabetes. Essa medicação agora vem com a indicação, mas só em junho, né? Com a indicação para obesidade e sobrepeso, que tem critérios para isso. Então vamos lá. Se eu tenho uma esteatose grau moderado, que é acima de 60% de depósito de gordura no fígado, a gente pode usar a injeção, a caneta. 30% é quando você tem uma esteatose leve, que eu diria para o paciente fazer exercício físico, dieta e mudar hábito. Se tivesse alguma alteração no hepatograma, a gente trata com a lipase, com T3, com ezetimiba. Dieta e exercício físico sempre. Né? Mas a gente tem um arsenal terapêutico muito bom. Pessoas hoje que a gente via que tinha muita dificuldade no emagrecimento na mídia. Se você começar a prestar atenção, muitos emagreceram. É verdade. A gente não tem como a gente colocar. Só via quando fazia bariátrica, Exato. Né? Então a gente diz que essas injeções, principalmente agora a tirzepatida, ela veio para que você conseguisse retirar da fila dos futuros bariátricos, você consegue resolver com a medicação. Fantástico. E em paralelo a essas medicações injetáveis, tem uma medicação muito boa para quem tem obesidade, está relacionada à compulsão alimentar. Né? Aquele paciente que mesmo sem fome está usando a injeção, não tem apetite, mas ele come por compulsão. Então você pode fazer uma associação, medicamento oral, que não é dessa classe de medicamentos GLP-1, e as canetas. Uma resposta boa. Falando sobre a esteatose, que está sendo bem esse tema, a esteatose ela pode virar cirrose? Pode. Quando você tem a gordura em volta do fígado, é como se você tivesse um corpo estranho ali. Não era para estar gordura sobre o fígado. A gordura tinha que estar dentro, estocado em forma lá no tecido adiposo. Não é isso? Então, quando a gente tem essa gordura em depósito em cima desse fígado, é um corpo estranho inflamando o fígado. Sim. Então, a primeira inflamação do fígado a gente chama de hepatite. É quando você tem a inflamação, seja ela alcoólica, alimentar, né, por distúrbio metabólico, como a esteatose, seja ela viral, o fato que a gente vai ter uma hepatite. Se eu não trato hepatite com todo esse arsenal terapêutico que se tem para a esteatose, eu posso evoluir para um quadro de cirrose, que é a inflamação de forma crônica. Quando eu vou destruindo os hepatócitos, que são células do fígado, eu vou chegar, assim, numa cirrose. Então, não é uma coisa inócua, né? Essa gordura em volta do fígado não é uma besteira, que eu já ouvi várias coisas. Isso é uma besteira, não vou tratar. Não é besteira em nenhum momento. Também é comum a gente ouvir, né? Bastante comum. Não é? Falar, eu tenho uma esteatose, mas é uma gordurinha no fígado. É isso, eu só tenho uma esteatose. Isso, e não pode ser dessa forma. E tem grau, né, doutora? Tem grau, leve, moderada, grave. Então a grave é acima de 60% de depósito de gordura em cima do fígado. Olha, eu já vi uma cirurgia de vesícula, que o médico teve uma dificuldade, o cirurgião, muito grande de chegar na vesícula, porque esse paciente tinha uma esteatose enorme. Eu acho que se as pessoas visualizassem um fígado com esteatose, com aquela gordura, visualmente, ao vivo e a cores, eu acho que a gente teria muito cuidado na nossa alimentação. Imagina uma peça de picanha, quando você corta, você tem 2 dedos de gordura. Nossa. Você multiplica isso por 6. Nossa. É como o nosso fígado. Então, para o médico conseguir chegar numa vesícula, ele tem grandes problemas, porque ele não consegue visualizar, de tal
capa de gordura. E isso acumula com a idade? Vai acumulando com a idade, quando o nosso metabolismo vai ficando mais lento mesmo, né? A mulher na menopausa é bastante comum de aparecer. Nas pessoas que têm alteração de tireoide, mais precocemente. Sim. Se ela tem uma alteração, essa mulher tem o homem, mas é mais comum em mulher do que eu vou falar agora. Tem essa alteração de T3, ela vai abrir o quadro de esteatose, mas ela também pode ter uma outra situação. Essa gordura que a gente tem aqui na lateral, hoje a gente tem uma foto minha que está rodando hoje no Reels. E o meu maquiador que tirou a foto. Ele me tirou de lado. Ali mostra aquela gordurinha na lateral, aqui onde fica o sutiã, que não passa com nada desse planeta, diminui muito com T3. Eu tô precisando tomar mais T3, vou ter que sumir essa gordura. Essa gordurinha aqui, celulite também melhora muito com o uso do T3, porque você melhora a inflamação e a vascularização daquele tecido adiposo. Olha que interessante, como tudo no corpo da gente, uma coisa tá atrelada à outra, né? Isso que eu ia falar agora. Olha só, a gente falou da estetose, da ferritina e evoluindo até... A celulite. A celulite, né? Porque a celulite, para nós médicos, não é a celulite que o leigo entende como celulite. Para nós médicos é quando você tem uma infecção que fica... sobre a musculatura e entre a pele, de infecção bacteriana, que às vezes pega uma face inteira, fica tudo avermelhado. Isso é uma celulite para nós. Pode ter na perna, no braço, na face. Para a dermatologia, a celulite para o leigo chama lipodistrofia, ou seja, é um tecido de gordura que está cheio de inflamação, que essa inflamação crônica vai gerar fibroses, que puxam essa pele para baixo. Por isso que fica aquele aspecto em casca de laranja. Isso. Aquilo é uma inflamação no tecido gorduroso. Se você desinflama e emagrece, você consegue quebrar um pouco daquelas fibras de fibrótica que puxa a pele para baixo, melhora muito a aparência da celulite, da lipodistrofia. Então T3 também ajuda, não só na esteatose, mas também na celulite e nessa gordurinha aqui que a gente tem debaixo do braço. Outra coisa que... A gente antigamente tinha ideia de que só tinha problema no fígado quem bebia. Sim. Então, se uma pessoa morresse por causa de uma doença de fígado, se eu falar assim mais claro, o meu avô morreu com 66 anos e ele só bebia água. E ele morreu de cirrose. Aí eu me lembro das pessoas falarem que não era possível, que ele só bebia água. Porque as pessoas associam a cirrose ao álcool só, né? Isso, e aí por isso que quero que você e a cirrose antes era alcoólica, era um grande número de pessoas, mas preponderava as pessoas com hepatite C. Porque durante um período muito grande o sangue ele não era analisado, lembra? Ele começou a ser analisado depois do HIV. Sim. Antes disso, muitas mulheres receberam transfusão, homens receberam transfusão. Muitas. E muitas pessoas receberam junto o vírus da hepatite. E a hepatite C é uma doença silenciosa. Então, se o médico não vai em busca, inclusive hoje, tá? Se o médico não vai em busca dos marcadores para hepatite, pode ser que o paciente tenha uma hepatite C. E como é que o médico, num simples exame de sangue, pode suspeitar de uma hepatite C? Baixa de plaquetas, uma anemia que não melhora, com alteração do hepatograma. Já tem indicação de você pedir os marcadores para hepatite. E muitas das pessoas que foram vacinadas para hepatite não têm mais imunidade. Então, muitas pessoas a gente indica para revacinar. Quer dizer que a vacina contra a hepatite é válida. Super válida, né? Inclusive para os adolescentes. E tu ia tocar nesse assunto, porque normalmente hoje em dia é difícil ver um adolescente que não beba, né? Eu tenho percebido, tenho um filho de 16, mas assim, ele é um pouco fora da curva, mas eu tenho percebido muito que quanto mais precoce eles estão começando a ingerir bebida alcoólica, né? E bebidas muito mais potentes. Sim. Né? Eles estão indo muito para os destilados, né? Para vodka, gin, uísque. É isso. E cerveja demodê. Cerveja menos, né? E quando coloca, então, esses energéticos, vira uma bomba atômica, né? Essa ingesta alcoólica aí, né? Quando você coloca os energéticos. Então a gente tem que falar muito dessa coisa do álcool, sim,
que pode gerar uma esteatose e pode ou gerar uma hepatite alcoólica. Porque como a gente está falando em gordura, eu toquei nesse assunto, porque as pessoas podem pensar que só quem é gordo, só quem isso é que vai ter a esteatose. E na realidade, não é, né? Não é só o obeso, não. E tem uma outra situação, tem pessoas que são magras, mas tem um percentual de gordura muito alto. Essa paciente ou essa pessoa tem gordura visceral, mesmo sendo magra. Porque não tem musculatura, tem muito mais gordura do que musculatura. Olha só. Essa pessoa a gente também tem que intervir. Então você pode ter magros com sobrepeso. Mas magros com um percentual de gordura muito alto visceral. E aí estão em sobrepeso ou obesidade. Outra coisa, as pessoas falam que o fígado se regenera. O que seria? É verdade. Se você faz uma cirurgia no fígado, por exemplo, para câncer de fígado, você pode ir retirando pedaços e fazendo outros tipos de tratamento, químio, rádio, para diminuir o tamanho do tumor, mas você pode sim, é verdade. Mas tem um limite aí, né? Não é igual lagartixa, não. Tem um limite para a regeneração desse fígado. Porque senão fica parecendo, como a gente tem que ter cuidado, porque o canal chega a muitas pessoas, sim, porque, olha, eu vou continuar bebendo, que se precisar eu posso tirar um pedaço do meu fígado e tá tudo certo. Não é assim, né? Sim, tem toda uma função hepática. Olha, o fígado é um órgão tão importante que a gente entende só como filtração, metabolização, né? Mas o fígado, ele gera energia, o fígado é importante para a imunidade, é importante na produção de plaquetas, no estoque de açúcar. Então, o fígado é um órgão extremamente importante. Aliás, não existe nenhum órgão que a gente possa abrir mão, né? Sim, o que a gente abre mão, mas que só tem alguns cuidados para infecção, vacinação, é o baço. Exceto esse, tudo é fundamental, necessário do corpo da gente. Né, doutor? E o apêndice, eu escutava que a gente teria uma evolução do nosso corpo, isso eu escutava quando comecei a me formar, que desapareceria o apêndice. Isso ainda não aconteceu, mas eu espero que ele desapareça em algum momento, porque ele só dá trabalho. É verdade, né? A gente escutou muito isso, né? E não é real. Porque no conjunto, pelo que sempre a senhora fala, tem que existir um equilíbrio aí no nosso corpo, né? Não tem outra forma. Não tem. Tem um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: a gente na faculdade de medicina, a gente não entende, nos primeiros módulos, quem faz período, na minha faculdade era ano, por que das primeiras matérias? Porque a gente quer logo doença, tratamento, diagnóstico, né? E aí as matérias básicas a gente não presta muita atenção. E a bioquímica é uma delas. E hoje, cada vez mais, a gente fala de bioquímica dentro da medicina, porque a gente só tem como entender porque passou a funcionar mal e porque eu fiquei doente, se eu tentar entender como a coisa funciona. E se eu não entendo bioquímica, eu não sei como a coisa funciona de forma celular. Certo. Existe um aminoácido chamado carnitina, que várias pessoas conhecem, que a gente utiliza para aumentar a capacidade de produção de energia quando a gente vai fazer exercício físico, por exemplo. A carnitina no nosso corpo, ela é fundamental para carregar esse triglicerídeo. Então, se eu não tenho esse aminoácido, já vou ter uma dificuldade na metabolização desse meu triglicerídeo e na metabolização dessa minha gordura. Olha que interessante. Mas eu acho que as pessoas não têm noção de nada disso. Não tem. E muitos colegas que não fazem o que a gente faz, né, e que não acreditam no que a gente acredita, muitas vezes dizem que isso não tem um tratamento. E tem um tratamento. Só que eu tenho que entender da bioquímica. Então, se eu tenho um paciente meu que está com esteatose, que a gente tratou e daqui a pouco voltou, é porque tem alguma coisa. Ou eu tenho déficit de carnitina, ou eu tenho alteração do meu zinco, ou eu tive alguma alteração no meu selênio que ajuda nessa metabolização hepática. Tá faltando algum mineral. O cromo é muito importante. Então, quando a gente entende a bioquímica, e a gente vai entender como funciona aquilo que a gente chama de fisiopatologia da coisa. Quer dizer, o que é físio? De como na parte fisiológica se alterou para virar uma patologia. Isso a gente chama de fisiopatologia. Então, eu só vou entender como a coisa acontece se eu só souber como a coisa acontece dentro da célula. Se eu não souber, eu não tenho nem como tratar, nem como intervir, nem como entender. Com certeza. Né? Então, o que a gente fala não tem nada de incrível, nem sensacional, nem maravilhoso. Nós estamos falando da primeira matéria lá que a gente aprendeu, que é a bioquímica. A gente teve uma conversa no podcast, né,
cirurgião bariátrico, e ele falou sobre o que eu estou dizendo. Que a gente precisa saber entender do básico. Porque quando a gente entende o básico do funcionamento do corpo, a gente consegue entender o todo. Sim. Ele disse isso. Com certeza. Né? E é isso mesmo. Para que eu consiga tratar o todo, é preciso que eu entenda como a coisa acontece, como a coisa se inicia, como a coisa se deflagra. Sim. Para poder prevenir. Senão, Perfeito. não tem como. O que é isso também? Não sei se é modismo, o que é, que as pessoas agora tomam creatina. Olha, a creatina ela é muito boa como produção de energia. Para você ganhar músculo, você vai depender de como você vai usar ela. Hoje tem umas creatinas de liberação mais lenta, mas o fato é que se eu usar antes do treino, eu tenho energia, tá? Se eu usar pós-treino, eu tenho ganho de massa muscular. Eu vou ter uma renovação, uma reparação muscular mais rápido. Porque eu tenho mais energia via ATP, via creatina. E aí a gente usa... Por que a gente tem se falado no uso do Alzheimer, na esteatose, na osteoartrite? Porque ela ajuda no estresse oxidativo. Então, diminuindo a oxidação, eu diminuo a inflamação. E ela gera energia para a célula, gera energia para a respiração da célula, que o órgão é a mitocôndria. Aquela que a gente falou nas doenças neurodegenerativas, que estão alteradas quando a respiração celular não está boa. Essa mitocôndria aí. Ela também gera alteração dela, gera o depósito de gordura no fígado.